Boa noite, exatamente, mais um balanço agora da Rio+20 hoje, nesta quarta-feira, que foi o dia da abertura da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Ao longo de todo o dia, vocês ouvintes da Rádio Estadão e ESPN acompanharam um pouco de como é que foi essa movimentação. Aliás, movimentação entre aspas, porque se tem algo que não é sustentável nesta Rio+20 é a cidade do Rio de Janeiro com o seu trânsito. Emanuel Bonfim, a gente já viu mais uma vez este problema caótico, né? Inclusive aqui dos nossos colegas da sucursal do Estadão no Rio de Janeiro, que não conseguem se locomover, a gente não consegue acompanhar todas as pautas justamente por conta do trânsito. É verdade, Paulina. Boa noite, ouvinte da Rádio Estadão e ESPN. Realmente está muito difícil se locomover pelo Rio de Janeiro. É quase uma estratégia de guerra e a gente sente mais esse ambiente de guerra ainda com a presença militar nas ruas e na orla, por exemplo, de Copacabana. Está muito difícil. Você tem que programar pautas muito próximas de onde você está ou ir até o Rio Centro e permanecer por lá, né? Hoje tivemos algumas atividades lá no Rio Centro, ainda que muito tímidas nessa abertura oficial da Rio+20, mas já tiveram alguns eventos. E, claro, muitos eventos espalhados pela cidade, em especial no Forte de Copacabana, no Humanidade 2012, que segue a todo vapor e com grande visitação. Tivemos também a abertura hoje de uma feira no Armazém 4, uma feira voltada para quem gosta de ciência, o Pop Ciência 2012, que tem uma visitação interessante. E tivemos uma grande atração que hoje a gente foi visitar na zona portuária do Rio, não é, Paulina? Exatamente, estamos falando da chegada do grande veleirão, do grande navio Rainbow Warrior do Greenpeace. Ele saiu lá do Maranhão depois de um grande protesto que eles fizeram contra siderúrgicas que compram ferro gusa provenientes do desmatamento, e nós fomos acompanhar para fazer este balanço da semana com o Ricardo do Greenpeace a bordo do Rainbow Warrior, essa entrevista que você confere agora. Ricardo Baitello, coordenador de campanhas sobre energia do Greenpeace. O barco acaba de chegar, chegou nesta quarta-feira, o dia da abertura da conferência da Rio+20, aqui no Rio de Janeiro, no Pier Mauá. Além desse trabalho que será feito de educação ambiental, de visitação com o pessoal, que é um veleiro lindo, né, que vocês têm, qual que é o objetivo de chamar a atenção? Chamar a atenção para o quê, Ricardo? Bom, o objetivo da vinda do navio, além, obviamente, de mostrar esse navio energeticamente eficiente, é falar das nossas principais campanhas no Brasil, que são a campanha de florestas, né, trabalhando pela lei do desmatamento zero, e a campanha de energia, que tem um viés de promoção de energias renováveis para mostrar para todos, para a população brasileira, que a gente não precisa continuar investindo em energias sujas, aí falando principalmente de petróleo e de energia nuclear, e tem um potencial de energias limpas que pode ser usado imediatamente. Bom, dois momentos importantes este ano do Greenpeace. Primeiro, esse estudo, né, que derivou também da campanha que vocês fizeram no Maranhão com relação ao ferro gusa, o mapeamento da produção das siderúrgicas, né, que vocês acabaram descobrindo que tem toda uma cadeia de desmatamento ligada. Ao mesmo tempo, vocês estão com a campanha Desmatamento Zero, né, um movimento popular para conseguir barrar isso. Nós tivemos posições um pouco diferentes do governo brasileiro, aliás, até agora a gente não sabe direito, como a presidente Dilma Rousseff declarando a questão que a energia, isso há 2 meses, né, que a questão da energia alternativa era uma fantasia e que isso não poderia ser levado à mesa de discussão. Já agora, há uma semana, ela mudou novamente a posição com relação às energias alternativas. Como é que vocês veem essa posição vacilante do governo brasileiro? Bom, foi uma declaração infeliz da presidente Dilma. Na verdade, tem uma série de medidas que foram tomadas e que conseguiram destravar o setor eólico. O setor solar continua um pouco para trás, a gente espera que isso seja resolvido. Enfim, o que nós temos como placar energético do Brasil é que nós conseguimos nos desenvolver, mas uma série de coisas poderiam estar sendo feitas para a conferência e não foram. Então a gente ainda tem carências de planejamento, de uma política integrada e nacional de energias renováveis que pudessem traduzir todo esse potencial numa realização. Então a gente tem energias que já são até baratas, energias que são disponíveis e democráticas em todo o território nacional, mas que ainda não podem ser adquiridas de uma maneira mais prática
prática pela população brasileira. Então, o que a gente acha é que ainda faltam ações integradas do governo e mais rápidas para conseguir transformar isso em realidade. A gente já tem visto que o Greenpeace chegou aqui no Rio e para Rio+20 até com uma visão bastante pessimista da conferência aqui das Nações Unidas. É um pouco isso mesmo? Ou vocês têm alguma visão de que isso possa produzir resultados e frutos concretos, Ricardo? Olha, quando a gente faz um balanço desde a Eco 92 até hoje, a gente infelizmente vê que nós andamos para trás. O Brasil, tudo mudou de figura, a gente é uma das maiores economias do mundo, mas se a gente observa principalmente as emissões brasileiras, nós somos o terceiro maior emissor, atrás apenas de China e Estados Unidos. Acabamos aí de promover mudanças no Código Florestal, estamos em vias de explorar o pré-sal e aumentar significativamente as emissões brasileiras. Então, a gente tem algumas perspectivas positivas de energias renováveis, principalmente com eólica e futuramente com solar, mas nós não temos um sinal muito bom no horizonte. Em termos de Rio+20, há a perspectiva de que hajam avanços no campo dos oceanos, na criação de áreas protegidas, mas nada muito além disso, infelizmente. Bom, o próprio Rainbow Warrior é um exemplo de que é possível, né? Que tipo de tecnologia você tem aqui limpa no barco do Greenpeace que acaba de chegar aqui no Rio de Janeiro, que possam justamente provar o contrário? O Rainbow Warrior, ele acaba sendo a materialização do que a gente pede, né, de tradução aí de perspectivas e de pensamentos em ações, né? Então a gente tem um navio que tem uma eficiência energética acima do comum, começando pelo layout dele. Então, pensando num carro de Fórmula 1, ele tem um projeto que já aproveita melhor e se movimenta melhor do que outro navio análogo. Ele é um veleiro, então a princípio ele se movimenta apenas com a energia do vento. Se não há vento suficiente, ele tem um sistema híbrido com motor elétrico, e como terceira opção ele tem a possibilidade de andar a diesel, mas felizmente essa modalidade a diesel nunca foi usada. Então você acaba tendo o navio, como ele é um veleiro, ele é um pouco mais lento do que um navio que utiliza 100% de combustíveis fósseis, mas isso faz parte dessa mudança, né? Então nós nos reprogramamos para ter escalas mais distantes entre os portos onde a gente para. Então, ao invés de ter 2 dias e meio entre Salvador e Rio, a gente levou 4 dias. Então isso faz parte até do que a gente quer passar para toda a população e para até um estilo de vida que nós devemos ter, né? De usar menos combustíveis fósseis, acelerar menos os carros, usar mais metrôs e etc. Aqui no balanço do dia da Rio+20 na Rádio Estadão e ESPN, hoje estamos conversando com o Ricardo Baitello, coordenador da campanha de energia do Greenpeace. Só para encerrar, Ricardo, a gente pode esperar alguma intervenção do Greenpeace até o dia 22, dessas que o Greenpeace costuma fazer e chamar bastante a atenção do público e da mídia? Olha, nós vamos ter o trabalho aqui no navio, de visitação todos esses dias, e devemos ter alguns seminários e alguns eventos na Cúpula dos Povos. Então, falando tanto de florestas quanto de energia, nós vamos ter um trabalho constante de hoje, dia 13, até o dia 23. Quanto às intervenções, certamente a gente deve fazer algumas coisas que vocês vão ter acesso um pouco mais na véspera. Muito bem, e hoje então no nosso balanço, primeiro balanço da Rio+20 aqui na Rádio Estadão e ESPN, a bordo do Rainbow Warrior, que acaba de chegar aqui no Rio de Janeiro, conversamos com o Ricardo Baitello, coordenador da campanha de energia do Greenpeace. Foi um prazer, boa estadia para o barco e vocês, boas ações. Obrigado, a gente convida toda a população carioca a visitar o navio, e boa sorte a todos aí.